Fala galera, vamos fazer a correção dos exercícios do módulo 34. Exercício número 1. Um frasco de vidro graduado em centímetros cúbicos a 0 graus Celsius contém mercúrio até a marca de 100 centímetros cúbicos, quando ainda a 0 graus Celsius. Ao se aquecer o conjunto até 120 graus Celsius, o nível de mercúrio atinge a marca de 101,8 centímetros cúbicos. Determine aproximadamente o coeficiente de dilatação térmica linear do vidro. E o dado que foi dado para nós é que o coeficiente de dilatação do mercúrio é igual a 18 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Vamos tirar os dados que constam no enunciado. O volume inicial é 100 centímetros cúbicos, o volume final é 101,8 centímetros cúbicos, a temperatura inicial é 0 graus Celsius, a temperatura final é 120 graus Celsius, a variação de temperatura é de 120 graus Celsius e o coeficiente do mercúrio é 18 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Lembrando que o coeficiente do líquido é sempre o coeficiente real. E o que a gente quer saber é o coeficiente de dilatação linear do vidro, é o alfa do vidro. Bem, a dilatação volumétrica aparente vai ser a diferença entre o volume apresentado no final e o volume que tínhamos no início, ou seja, 101,8 menos 100, é 1,8 centímetros cúbicos. A dilatação volumétrica aparente também é igual ao volume inicial vezes o coeficiente aparente vezes a variação de temperatura. A dilatação volumétrica aparente é 1,8, o volume inicial é 100, o coeficiente aparente é desconhecido e a variação de temperatura é 120 graus. Vai ficar então 1,8 igual a 12.000 vezes o coeficiente aparente. O coeficiente aparente vai ser 1,8 dividido por 12.000. A gente pode transformar isso em notação científica, para facilitar os cálculos. E teremos que o coeficiente aparente é 1,5 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. E para facilitar ainda mais, a gente vai passar esse coeficiente para 10 na menos 5. Então, ele vai ficar 15 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. O coeficiente do frasco é igual ao coeficiente real menos o coeficiente aparente. Então, o coeficiente do frasco vai ser o coeficiente real, que foi dado no enunciado e vale 18 vezes 10 na menos 5, menos o coeficiente aparente, que nós descobrimos que vale 15 vezes 10 na menos 5. O coeficiente do frasco vai ser igual a 3 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Temos que o coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, ou seja, o gama é igual a 3 vezes alfa. Então, o gama é 3 vezes 10 na menos 5, que é igual a 3 vezes o alfa. O alfa vai ser, então, 3 vezes 10 na menos 5 dividido por 3. O alfa vai ser 1 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Questão número 2. Um recipiente cúbico de zinco, cujo coeficiente de dilatação térmica linear é 25 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, tem lado de 20 centímetros, a temperatura de 20 graus Celsius. Nessa temperatura, ele é completamente preenchido com mercúrio, de coeficiente de dilatação 180 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. O sistema é elevado, então, à temperatura final de 120 graus Celsius. Analise verdadeiras ou falsas as afirmações seguintes. Então, nós temos 5 afirmações que a gente vai ter que julgar. A primeira diz o seguinte: o coeficiente de dilatação da superfície lateral do cubo é 50 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Segunda afirmação: a dilatação apresentada pelo lado do cubo é de 20 centímetros. Terceira afirmação: a dilatação apresentada pelo recipiente é de 20 centímetros cúbicos. Quarta afirmação: a dilatação do mercúrio é 144 centímetros cúbicos. Quinta afirmação: certamente ocorreu transbordamento maior que 100 centímetros cúbicos de mercúrio. Então, os dados que nós temos são: o coeficiente de dilatação linear é 25 vezes 10 na menos 6, a temperatura inicial é 20 graus Celsius, a temperatura final é 120 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida é de 100 graus Celsius
e o coeficiente de dilatação do mercúrio é 180 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. A primeira afirmação é verdadeira. Vamos conferir por quê. O coeficiente de dilatação superficial beta é igual a 2 vezes o valor de alfa. Então, o beta vai ser igual a 2 vezes 25 vezes 10 na menos 6, que vai dar 50 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então, a afirmação número 1 é verdadeira. A segunda afirmação é falsa. Vamos conferir por quê. A variação da área de dilatação superficial vai ser igual à área inicial vezes o coeficiente beta vezes a variação de temperatura. A área inicial é 400, o coeficiente beta é 50 vezes 10 na menos 6 e a variação de temperatura é de 100 graus. A área vai ser, então, de 2 milhões vezes 10 na menos 6. Arrumando essa notação científica, tirando essa montoeira de zeros, a gente vai ter uma dilatação superficial de 2 centímetros quadrados. Então, a segunda afirmação é falsa. Terceira afirmação também é falsa, vamos conferir por quê. O volume inicial do cubo vai ser a multiplicação de seus lados, 20 vezes 20 vezes 20. Ou seja, vai ser um volume inicial de 8.000 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes o valor de alfa. Então, teremos 3 vezes 25 vezes 10 na menos 6. O coeficiente de dilatação volumétrica é 75 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. A variação do volume depende do volume inicial, do coeficiente gama e da variação de temperatura. O volume inicial é 8.000 centímetros cúbicos, o coeficiente gama é 75 vezes 10 na menos 6 e a variação de temperatura é de 100 graus. Teremos, então, uma variação de volume de 60 milhões vezes 10 na menos 6. Tirando esses zeros, arrumando essa notação científica, teremos o seguinte: a variação de volume é de 60 centímetros cúbicos. Então, a afirmação 3 ela é falsa. A quarta afirmação é verdadeira. Temos o seguinte: a dilatação volumétrica do mercúrio depende do volume inicial, do coeficiente gama e da variação de temperatura. A variação de volume do mercúrio vai ser, então, o volume inicial é 8.000, o coeficiente é 180 vezes 10 na menos 6 e a variação de temperatura é de 100 graus. A variação volumétrica do mercúrio vai ser, então, 144 milhões vezes 10 na menos 6. Arrumando essa notação científica, tirando esses zerinhos, a gente vai ter que a dilatação volumétrica vai ser de 144 centímetros cúbicos. A afirmação 4, então, é verdadeira. Quinta afirmação é falsa, vamos conferir por quê. A dilatação volumétrica aparente é igual à dilatação volumétrica real menos a dilatação volumétrica do frasco. A dilatação volumétrica real é a dilatação que todo o líquido sofreu, então é a dilatação do mercúrio. E a dilatação do frasco a gente calculou na terceira afirmação. Dilatação volumétrica aparente vai ser, então, 144 menos 60. Essa dilatação volumétrica aparente é de 84 centímetros cúbicos. Então, essa é a quantidade de líquido que derramou. A quinta afirmação é falsa, então. Vamos para a terceira questão. A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, vamos ver, tem 3 afirmações aqui que a gente precisa julgar, pessoal? Primeira afirmação: você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Segunda afirmação: abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. E terceira afirmação: se a gasolina fosse vendida por quilograma ao invés de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Bem, vamos ver essas afirmações e vamos julgar quais são as corretas.
Primeiro, vamos lembrar uma relação matemática, uma relação física muito simples, que é a relação da densidade. Nós temos que densidade é igual a massa dividido por volume. O que a gente tem de interessante nessa relação? Densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o volume, menor a densidade, e inversamente, quanto menor for o volume, maior vai ser a densidade. Então a primeira afirmação ela é falsa. Por quê? Na hora mais quente do dia teremos um maior volume. Então, se temos um maior volume, a gente vai ter a menor densidade, são inversamente proporcionais. Ou seja, estaremos comprando a menor quantidade de massa possível. A segunda afirmação é verdadeira. Na hora mais fria do dia, teremos a menor densidade do líquido. Logo, estaremos comprando a maior massa possível de combustível. Então, abastecer na hora mais quente do dia não é o melhor. O melhor é abastecer na hora mais fria do dia, que é o que diz a segunda afirmação. A terceira afirmação também é verdadeira. Se fosse vendido em quilograma, estaríamos comprando combustível em massa e não em volume. Dessa forma, o problema seria resolvido, pois a massa não sofre alteração com a variação de temperatura. A dilatação que nós temos é no volume e não na massa, Fica como resposta a alternativa E. Questão número 4. O dono de um posto de gasolina recebeu 4.000 litros de combustível por volta das 12 horas. Quando a temperatura era de 35 graus Celsius. Ao cair da tarde, uma massa vinda do sul baixou a temperatura para 15 graus Celsius e permaneceu até que toda a gasolina fosse totalmente vendida. Qual foi o prejuízo em litros de combustível que o dono do posto sofreu? Dado, o coeficiente de dilatação do combustível é 1 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1. Então, o primeiro passo é tirar os dados do problema. Temos o seguinte, o volume inicial é de 4.000 litros, a temperatura inicial é de 35 graus Celsius, a temperatura final é de 15 graus Celsius e a variação de temperatura foi de menos 20 graus Celsius. É uma variação negativa porque a temperatura diminuiu. O coeficiente de dilatação é 1 vezes 10 na menos 3. A variação de volume depende do volume inicial, do coeficiente gama e da variação de temperatura. Como o volume inicial é 4.000, o coeficiente gama é 1 vezes 10 na menos 3 e a variação de temperatura é menos 20. A variação de volume vai ser então menos 80.000 vezes 10 na menos 3. Podemos tirar esses zeros e arrumar essa notação científica e teremos o resultado de menos 80 litros. O que significa esse menos 80 litros? Significa que o volume do líquido diminuiu 80 litros. Então, o dono do posto de gasolina perdeu 80 litros de combustível. A respostinha fica então como sendo a letra B. Questão número 6. A água, substância fundamental para a vida no planeta, apresenta uma grande quantidade de comportamentos anômalos. Suponha que um recipiente feito com um determinado material hipotético se encontra completamente cheio de água a 4 graus Celsius. De acordo com o gráfico e seus conhecimentos, é correto afirmar que: letra A. Apenas a diminuição de temperatura fará com que a água transborde. Letra B. Tanto o aumento da temperatura quanto a sua diminuição não provocarão o transbordamento da água. Letra C. Qualquer variação de temperatura fará com que a água transborde. Letra D. A água transbordará apenas para temperaturas negativas. Vamos à resolução, No gráfico temos que a 4 graus Celsius o volume de água é igual ao volume do recipiente. Se a temperatura aumentar, o volume de água será maior que o volume do recipiente, ou seja, a água irá transbordar. Se a temperatura diminuir, o volume da água será maior que o volume do recipiente, ou seja, a água irá transbordar. Então, a alternativa que nós temos como correta é a letra C, porque, independente do que aconteça, a temperatura aumentar ou diminuir, a água irá transbordar. Questão número 9. Uma pessoa enche o tanque de combustível de seu carro com a gasolina e deixa-o estacionado sob o sol.
Após algum tempo, ela observa que, em virtude do aumento da temperatura, parte da gasolina transbordou. Assinale a alternativa que melhor explica o transbordamento de gasolina do tanque. Letra A. A gasolina se dilatou, mas o tanque não. Letra B. O coeficiente de dilatação dos líquidos é menor que o coeficiente de dilatação dos sólidos. Letra C. A dilatação do tanque de combustível é maior do que a dilatação da gasolina dentro dele. Letra D. O coeficiente de dilatação dos líquidos é maior do que o coeficiente de dilatação volumétrico dos sólidos. E letra E. O aumento de temperatura afeta somente a gasolina dentro do tanque. Bem, vamos à resolução. O coeficiente de dilatação volumétrica dos líquidos é maior que o coeficiente de dilatação volumétrica dos sólidos. Ou seja, se o coeficiente dos líquidos é maior que o coeficiente dos sólidos, o líquido vai dilatar mais do que o tanque e ele vai acabar transbordando. A resposta correta é a alternativa D. Questão número 10. Um recipiente de vidro de 200 centímetros cúbicos, completamente cheio de determinado líquido a 68 graus Fahrenheit, é aquecido até 248 graus Fahrenheit, transbordando 10 centímetros cúbicos desse líquido. Nessas condições, podemos afirmar que o coeficiente de dilatação aparente do líquido é... Vamos aos dados do problema. O volume inicial é 200 centímetros cúbicos, a temperatura inicial é 68 graus Fahrenheit, a temperatura final é 248 graus Fahrenheit e a variação de temperatura é de 180 graus Fahrenheit. A variação volumétrica aparente de 10 centímetros cúbicos e o que a gente quer saber é o coeficiente aparente. Bem, o primeiro passo é a gente passar essa variação de temperatura de Fahrenheit para Celsius. Então, vai ficar o seguinte, a variação de temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a 180 dividido por 9. A variação de temperatura em Celsius vai ser igual a 5 vezes 180 dividido para 9. A variação de temperatura em Celsius vai ser de 100 graus Celsius. Vamos calcular agora a dilatação volumétrica aparente, que depende do volume inicial, do coeficiente aparente e da variação de temperatura. A dilatação volumétrica aparente foi de 10, o volume inicial é 200, o coeficiente aparente é o que a gente quer descobrir e a variação de temperatura é 100. Vai ficar então 10 igual a 20.000 vezes o coeficiente aparente. O coeficiente aparente é igual a 10 dividido por 20.000, transformando em notação científica para facilitar, né? Vai ficar 10 vezes 10 na 0, dividido por 2 vezes 10 na 4. A respostinha vai ser, então, 5 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1, que é a alternativa E. Questão número 12. Se o vidro de que é feito um termômetro de mercúrio tiver o mesmo coeficiente de dilatação cúbica do mercúrio, pode dizer corretamente que esse termômetro, letra A, não funciona. Letra B, funciona com precisão abaixo de 0. Letra C, funciona com precisão acima de 0 graus Celsius. Letra D, funciona melhor que os termômetros comuns. E letra E, funciona independentemente de qualquer valor atribuído. Bem, vamos à resolução. Por terem o mesmo coeficiente de dilatação térmica, o vidro e o mercúrio irão apresentar a mesma dilatação, ou seja, o termômetro irá indicar sempre a mesma temperatura. Acho que não é meio interessante nós termos um termômetro que indique sempre a mesma temperatura, né? Então, esse termômetro ele não funciona. A alternativa correta é a letra A. É isso aí, galera. Essa é a correção dos exercícios sugeridos do módulo 34. Espero que facilite o entendimento de vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato através da nossa ferramenta Professor Tutor. Um abraço e até mais!